Olá! Está no ar o programa Café com Gestão, o programa que inicialmente nasceu na Rádio Web. E atendendo a pedidos, agora estamos com som e imagem. O tema de hoje é sobre comportamento do consumidor. Para Felipe Kotler, em seu livro Administração de Marketing, o comportamento do consumidor estuda como as pessoas e grupos de organizações selecionam, compram, usam e descartam produtos, serviços, ideias e experiências para satisfazer suas necessidades e seus desejos. E para tratar desse tema de grande relevância para o aluno de gestão e para as empresas, hoje recebemos a professora Mariana Monfort. Mas antes, vamos assistir a mensagem especial de nossa coordenadora, professora Vanessa Estela Kotovics Rolon. Em um minuto já voltamos. Olá pessoal, tudo bem com vocês? É com muita alegria que estreamos hoje o nosso programa de gestão aqui na Web TV Uninter. Esse programa irá tratar dos mais variados assuntos de gestão, com diversos profissionais de mercado, professores e a comunidade como um todo. Esse programa nasceu dentro de nossa política acadêmica de comunicação com a comunidade e atendimento aos nossos alunos, assim como de estímulos relacionados à difusão das produções acadêmicas, científica, didático-pedagógica, tecnológica, artística e cultural. Espero que vocês gostem de nosso projeto e nos enviem suas pautas e curiosidades pelo Facebook. Acesse facebook.com/programa Café com Gestão. Veja agora o bate-papo com a professora Mariana Monfort. Estamos de volta com o programa Café com Gestão. O tema de hoje é sobre comportamento do consumidor. E hoje recebemos a professora Mariana Monfort. Ela é mestre de administração na área de estratégia de marketing e comportamento do consumidor pela Universidade Federal do Paraná, UFPR, em 2003. Graduada em administração pela Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, hein, Mariana? Autora dos livros Marketing do Relacionamento, Como Construir e Manter Relacionamentos Lucrativos, editora Intersaberes, que vai ser lançado em dezembro de 2014, a previsão. Motivação e satisfação no trabalho, em busca do bem-estar de indivíduos e organizações, também ter saberes, também em 2014, em dezembro, lançamento. E vamos ver se o meu espanhol vai funcionar agora, né? Na verdade, professora, fala pra gente como é o nome desse livro espanhol que eu não vou saber falar. Pode tentar, professor, não tem problema. Satisfação del consumidor de serviços hoteleiros. Implicações estratégicas. Até classe AP agora, professora Mariana, o que é isso? É sobre a satisfação dos consumidores hoteleiros, né? Quais são as implicações estratégicas disso? Né? Isso foi uma pesquisa que foi realizada no Brasil, professor Eliseu. Né? Há um tempo atrás, aí, numa oportunidade de consultoria, a gente realizou essa pesquisa e depois, né, escrevemos esse livro que foi publicado aí na Dictus Publish, né, que é uma editora aí alemã. Então está publicado e está sendo vendido pela Amazon. 2014. Também a professora escreve artigos científicos, né, em revistas nacionais e internacionais, na área de estratégia. Professora Mariana, indo direto ao assunto, vamos lá. De que forma o conhecimento sobre o comportamento do consumidor pode contribuir para as empresas? Olha só, que tema interessante, né? Não tem como a gente deixar esse tema escapar, porque permeia o nosso dia a dia, professor Eliseu. Né? Todos nós somos consumidores, todos nós estamos lidando com isso no nosso dia a dia. Por que isso é importante para as empresas? Entender o consumidor, entender essa mente, essa caixinha preta aí, é o segredo do sucesso das organizações. Porque o objetivo da organização, né, na atual conjuntura que a gente vive aí no capitalismo, é dar lucro, é ganhar dinheiro, é realmente movimentar a economia. E para isso, o interessante é que a gente atenda aquilo que o consumidor deseja, para que a gente possa vender para esse consumidor. Então, por que o comportamento é interessante? Para que a gente possa entender de que maneira esse cliente deseja o seu produto, o seu serviço, e não apenas entregar isso para ele, mas superar as expectativas, encantar esse consumidor. Que é o grande desafio, né? Não só entregar o que ele quer, mas de repente surpreender. Ele nem esperava que acontecesse e de repente veio assim. Isso eu acho que basicamente vem do comportamento, né, professora? Isso vem totalmente do comportamento do consumidor. Então, a nossa missão é, enquanto, né, gestores e enquanto consumidores, realmente é nos deixar ser surpreendidos e é surpreender também, né? É entregar além, é sempre fazer mais. E aí, hoje a gente vai falar um pouquinho disso aí. E o processo de compra? Existe é verdade? E o que são compras por impulso? Tem um processo de compra?
existe esse processo de tomada de decisão. É um processo de decisão de compra, na verdade. Ele tem aí algumas etapas. Então, como que tudo começa? Quando a gente tem uma necessidade aí reconhecida. Aí a gente entra uma discussão bem interessante, sabe, professor Eliseu? Que é quando perguntam pra gente se o marketing ele cria necessidades. Se cria desejo. Se cria desejos. E eu sempre tenho que responder isso quando eu estou em palestras. Se o marketing vai induzir as pessoas. Se o marketing induz as pessoas, eu sempre tenho que estar respondendo isso. E aí eu vou dizer para vocês aí a minha visão, né, enquanto pesquisadora da área de comportamento do consumidor. O que é esse marketing? Né? Na verdade, o marketing ele não vai criar essas necessidades, ele vai despertar necessidades latentes no indivíduo. Vai florescer. Exatamente. Então é um conceito diferente, né? É aquilo que está dentro aí do consumidor e ele muitas vezes não sabe. Você acha que alguém sabe o que é um iPhone 5S? A pessoa não sabe o que é isso. Ela sabe muitas vezes que precisa de uma ferramenta de comunicação prática, rápida e que se você apresentar para ela um iPhone 5 e mostrar as funcionalidades que ele vai destravar ali com a digital, pronto, você agregou serviços aí, agregou, né, atributos a um produto e você consegue embutir na pessoa esse desejo de ter esse produto. Então, na verdade, o comportamento, esse processo de compra está dentro disso, esse reconhecimento da necessidade, daquilo que o consumidor quer. E o consumidor, ao reconhecer essa necessidade, então eu quero um telefone, mas eu não quero só um telefone, eu quero um telefone que tenha vários aplicativos, que eu possa ali ter facilidade de destravar com apenas um toque, uma digital. Então eu já sei que eu quero um iPhone 5S, que é o único hoje no mercado que faz isso. Pode ser que daqui a pouco já não mais o seja, né? Vai vir o 6 está para chegar agora em agosto, né, em setembro. Será que vai ser um troço gigante mesmo? Aquelas fotos que vazaram não deve ser assim, né? Eu tô bem curiosa. Será que é uma tendência agora? Porque assim, vamos terminar um pouquinho. Nós tínhamos a ideia do tijolão. Os tijorolas antigamente, né? Aí depois ficou tudo nano. E agora tá voltando essa ideia do consumo do aparelho grande. Tem gente que tem aparelho tão grande que fica um negócio assim na mão, né? Porque, na verdade, sabe o que é isso? É uma tendência, professor Eliseu, algo que a gente fala de o status em si, o simbolismo, e não quer dizer que simbolismo seja status, mas da característica do status, de realmente querer mostrar. Então não adianta eu ter um iPhone pequenininho que cabe escondido na minha mão, sendo que ninguém vai ver. Então muitas vezes as pessoas compram determinadas marcas. Não estou falando, no caso, que a Apple é uma marca dessa, tá? Longe disso, porque tem várias qualidades aí embutidas numa Apple, mas eu estou falando que as pessoas compram atributos, essas características aí, muitas vezes que realmente para poder expor, é para poder mostrar. Então, de nada adianta algo que fica escondido e que ninguém vai ver que eu tenho. Por isso que as capinhas do iPhone geralmente tem um espacinho para mostrar a maçã. Tem que onde ter, realmente né? É transparente. Para que você vai gastar aí R$3.000 praticamente no iPhone? Você não vai poder mostrar, né, professor? Então, muitas vezes, o consumidor, isso reflete um pouco desse processo de compra. Então, ele vai ter a necessidade, vai buscar informações, vai procurar saber mais sobre as várias opções do mercado e começa todo esse processo de decisão, escolher, avaliar alternativas, né? Vou comprar o mais barato, vou comprar o que tem um processador melhor, o que vai ter um design mais bonito. Então, tudo isso faz parte desse processo de decisão de compra, e a compra por impulso, ela tem aí um papel muito significativo no comportamento do consumidor, principalmente no comportamento de consumo feminino. Né? As mulheres, fala isso, já penso na americana, Você já pensou na sua mulher, né, professor? Também. Já lembrou da sua mulher e da sua filha? As duas, assim. As duas. Porque nós mulheres, né, eu tô falando aí com as mulheres e com os homens também que passam, que têm filhas, mulheres estão nos assistindo hoje. O porquê isso? Porque a gente observa a promoção. E muitas vezes as promoções, elas são enganosas. É um outro aspecto do consumo que chama-se consumo não consciente ou o próprio consumo subconsciente, né, ou unconscious, que é o que se chama, é um termo internacional, e que a gente lida com essas questões de promoção que são falsas promoções, né, que induzem a gente a pensar, a analisar um determinado fator aí, e que você acaba indo, acreditando que aquele produto mas estava barato, nem precisava. Só porque você viu na etiqueta que está em promoção e aí você, não está barato, eu não preciso, mas está barato, eu vou comprar, porque daí eu já adianto uma necessidade. Então, muitas vezes, o consumo por impulso, e ele é uma característica muito forte na nossa sociedade do consumo. Porque hoje a gente está aí, a gente não pode entender o comportamento do consumidor sem pensar aí que ele está vinculado à psicologia, à antropologia, mas à economia.
né? Nós estamos numa sociedade no qual o crédito está muito fácil, principalmente no Brasil. Aí, o acesso aí ao crédito, as possibilidades de parcelamento. Então, a gente não está falando de um preço de produto à vista, a gente não está lidando com um consumidor, 80% ali da nossa camada brasileira são consumidores de classe C e D, que eles vão consumir não pelo valor total do produto, uma TV 3D lá da Sony custa R$3.000. Não, é quanto da parcela, se a parcela cabe no bolso. A gente não está falando de valor total de produto. Quanto que eu ganho, sei lá, ganha 1.000, aí você coloca a parcela trezentão, você pega e faz as contas, cabe aqui, não cabe. Não eu acho que é muito mais... Hoje, nossa, isso não sentido. estou falando só do consumidor C e D, o consumidor B também, ele está nisso. A gente lida muito com a questão de cabe a parcela no meu bolso? Então, se cabe, não tenho dinheiro, mas tenho um cartão, então vou parcelar. Isso explica muito hoje esse fenômeno do consumo realmente por impulso. E até a questão do impulso depende muito do público, como falou muito bem, professora. E também acho que a questão do produto e do valor do produto. Porque se você vai lá no mercado e o sal custar 10 centavos, ninguém vai estocar sal. É porque tá sal, ninguém vai comprar um monte de sal nesse sentido. É muito mais Com negativo. certeza. E aí que eu digo para vocês, lembrem-se que a gente está falando de comportamento do consumidor e as pessoas tendem a entender o marketing até erroneamente, né? Vou aproveitar a oportunidade para a gente dizer que marketing não é publicidade, marketing não é propaganda apenas, é um composto, é uma gestão de composto, é preço, é forma de entrega, então são ferramentas e o consumo é a mesma coisa. Ele não existe sem entender, por exemplo, a economia, que é o que o professor Eliseu comentou. Então a gente está falando de um bem que ele é inelástico, a demanda de um produto como sal é inelástica. Independentemente se vai estar baratíssimo ou se vai estar caríssimo, ninguém vai, se está barato, estocar sal, porque é um produto que tem uma demanda inelástica. Então isso está relacionado aí à economia também. A gente tem que sempre que lembrar disso, que tipo de produto a gente está lidando, quem é o nosso público, quem é o nosso público-alvo, qual o posicionamento da minha empresa, da minha marca, qual que é a segmentação do meu público, né? São várias ferramentas aí e análises que a gente tem que realizar quando a gente vai falar de comportamento do consumidor. Bacana. Então assim, temos que entender quem, o que, quando, onde, como e por quê. Quem compra e quem toma a decisão da compra. Assim, quem que realmente vai decidir pela compra. Pela compra. E aí eu vou dizer pra vocês... É a mulher. É a mulher. É a mulher, sempre é a ou mulher. É tua mãe, ou é tua irmã, ou é tua achar mulher, que eu tô, ou tua na verdade, filha. né, que tá tendenciosa essa entrevista. Tá muito né, feminista. Tá muito feminista essa entrevista. Mas não, as pesquisas dizem que realmente a mulher tem uma participação aí bem significativa na tomada de decisão de consumo. Tá? Por que a mulher? Porque, olha, imagine, eu vou colocar uma situação para vocês que vai aproximar aí da realidade. Você vai comprar um carro novo, tá? O marido, o filho vai trocar o carro. Quem que vai tomar a decisão final? Por mais que o marido tenha a intenção de querer um carro X, a mulher vai lá com aquele seu jeitinho e vai falar, olha, na verdade... Não a leve, na verdade, não a leve para escolher com você. Você chega em casa com o carro comprado. Porque se levar, assim, experiência própria, toma assim. Decisão. E o vendedor, aí que tá, o vendedor sabe quem manda, quem decide. E vende eu fui pra comprar mulher. o meu carro, ano passado, trocar de carro, o vendedor, ele sacou quem mandava, porque foi eu, a minha filha e a minha esposa, não tinha meu filho pequeno ainda. E ele sacava quem mandava, assim, então eu via que ele me escanteou total. Geralmente o quê? Homem, o que eu ia querer ver? O motor, todas as coisas assim. Não, esquece, ele começou a mostrar os espelhos, o tamanho dos porta-treco, o tamanho do porta-mala, porque a senhora viaja muito, tem bastante coisa, assim. Ele sabia quem mandava, assim. Porque a mulher realmente tem esse papel aí na tomada de decisão que é muito significativo, né? E ele faz realmente a diferença nesse processo de compra. Então, realmente, as pesquisas dizem que esse consumidor feminino, ele é realmente o que vai ali determinar o processo de compra familiar. Quando a gente fala de compra de família, a mulher, a mãe, né, da casa, a filha, muitas vezes, toma esse processo de decisão, toma a frente nesse processo. Por isso que a campanha de cueca é feita com homem de cueca, pra mulher ver, né? Não é pro homem. Mulher, quem compra cueca pro marido, na verdade? É a mulher, a mãe, né? assim, eu não comprei cueca na minha vida. Ou foi minha mãe ou foi minha esposa. Assim, por isso que tá o Neymar de cueca, pra mim, que é ridículo, mas a minha esposa, né? Não o Neymar, mas essa é que é a ideia de se vender, né? Seu exemplo, você professor, pega esse vestido e você vê. Exatamente isso que o professor Eliseu falou. Então, comecem a observar depois hoje, da nossa Fralda. conversa de hoje,
né? As campanhas de fralda. É sempre mulher, quem compra é o campanha homem. de escola. O que é o chamativo em campanha escolar, né? Sempre a mãe abraçada com o filho, né? Sempre são palavras assim, voltadas para o lado hedônico, para o lado emocional, de palavras que envolvem, realmente mexem com emoções. A gente sabe que quem é mais emocional são as mulheres. O homem é mais racional. Então, se fosse uma campanha dirigida, quando eu falo campanha ali, a promoção, os anúncios, mais dirigido para o homem, eles iam ser bem mais racionais. Então, essa escola aprova X no ENAD, passam X% no vestibular. Mas quando a gente observa já essas campanhas e esses anúncios publicitários mais voltados para emoção, para margarina, aquelas campanhas de margarina mesmo que a família está feliz, vejam que isso é para atingir a mulher, porque é a mulher que vai realmente estar na ponta da cadeia tomando esse processo de decisão. E elas mandam pra caramba, né? Vamos fazer um intervalinho e já voltamos, professora Mariana? Vamos lá. Se você quer fazer sucesso na sua carreira profissional, entre em cena e dê um show. Estude no Uninter, um dos maiores grupos de educação do Brasil. Com unidades presentes em todo o Brasil, o Uninter oferece cursos de graduação e pós-graduação à distância com valores que cabem no seu bolso. E uma equipe de professores, mestres e doutores com ensino de qualidade comprovada. Brilhe na sua carreira profissional. O Uninter é referência em educação. Acesse uninter.com e inscreva-se. Estamos de volta com o programa Café com Gestão. O tema de hoje, comportamento do consumidor. Nossa convidada, professora Mariana Monfort. Professora Mariana, há casos muito interessantes de consumo. Por exemplo, Harley Davidson, Apple. Como o comportamento do consumidor explica esses casos? Assim, a ideia da pessoa, apesar do estado em si, é uma questão de comunidade, você mostrar aquela maçãzinha. O Harley Davidson, você vê aquela jaqueta, você sabe que é o cara, é pela moto dele, por aí. Como que funciona isso? Como o comportamento vai explicar essa situação de comunidades? Essa é a beleza, na verdade, do comportamento do consumidor. É o que me encanta nesse comportamento do consumidor. Por quê? Como que a gente explica isso? Há algumas teorias e algumas correntes dentro do comportamento que vão algumas abordagens, né? Tem uma abordagem que vai dizer que o quê? Que o consumo, ele é a extensão do nosso self. O que é o self? O eu. A gente consome e expressa aquilo que nós somos. Então, a expressão do que somos é através das posses que temos, tá? Então, essa é uma corrente aí bem representativa no comportamento do consumidor. Outra corrente, né, que vai explicar aí esses fenômenos como Harley Davidson, Apple e outras N marcas, né, que são relevantes, é a cultura e a subcultura do consumo. A Harley aí é um dos maiores exemplos, assim como a Apple, de subcultura de consumo. Há mais de 110 anos a Harley Davidson está aí no mercado, continua no mercado da mesma forma, bem posicionada, né? A gente encontra os harleiros, são pessoas aficionadas por suas motos, por suas roupas. E como que a gente observa isso? Eles tatuam na própria pele. Eu já vi, né, com esses próprios olhos, né? Eu já vi realmente a marca da Harley tatuada no bíceps, realmente de pessoas, já vi na perna. Temos uma professora até aqui no Uninter, né, professora Lisiane. A professora Lisiane é uma doutora, está fazendo doutorado e terminando doutorado, para vocês verem como isso, a gente tinha aquela impressão de que motoqueiro é sempre um ser meio dark, né, meio radical, mas na verdade são pessoas comuns, são médicos, doutores, juízes, desembargadores, professores. Um bom network, né? E que fazem uso dessa cultura, subcultura, essa expressão de liberdade, né, de autoexpressão que a marca traz. Então é a cultura de você consumir em grupo. Então você não é sozinho mais, você é a expressão daquilo que o grupo consome, você está ali, você faz parte de um clube, de um cluster, digamos assim, você faz parte, eles têm até os HOGs, né, que são esses clubes da Harley Davidson. Assim como a Apple, a gente tem os Apple maníacos, né, e a própria Apple, ela recebe essas pessoas nas lojas, na H2U, né, que vai estar recebendo realmente esses consumidores que vão criar ali um vínculo com a marca. Então isso realmente é um fenômeno muito bem explicado por essas questões de cultura de consumo, a gente entender aquilo que o consumidor quer e, de certa forma, vejam o All Star. All Star também é um outro exemplo, a gente vê os jovens ali que eles se reúnem, quando você vê um monte de jovem com determinado estilo, que são mais ou menos
sei lá, se a gente for definir hoje, não sei nem se os emos ainda existem. Não. Né? Eu acho Tirando que esse não. apresentador aqui, eu acho que não. Esse Né? último do Tirando Moicano, o eu, o apresentador Pelanza com a lá, meus franzinha. amigos, acabou, né? Mas extinção. assim, exato, porque antigamente a gente tinha muito essa cultura, os próprios skatistas que faziam uso do All-Star. Então, segmentamos um público, são skatistas, né, gostam de uma mesma atividade, fazem parte desse grupo e todos usam All-Star. Então, de certa forma, a marca, ela passou a se tornar uma expressão ali da cultura desse grupo. Tá? Isso explica aí alguns fenômenos do consumo, como você mencionou, professora, a Harley, que está há mais de 110 anos no mercado e ainda hoje tem a sua representação muito incisiva nesse mercado do consumo. Aí é um exemplo assim incrível de ser estudado. Só uma dica, vai sair um livro aí em dezembro, bem bacana, eu acho que no capítulo 3. No Quatro. capítulo 4. Quatro, no capítulo no capítulo 4 do vai livro ter de marketing de relacionamento. É um livro, né, professor Eliseu, eu, professora Vanessa, né, Rolon, nós escrevemos juntos, ele tá para sair aí até final do ano, a gente vai ter uma obra nova e no capítulo 4 a gente vai ter uma parte falando bem dessa cultura e Eu lembrei você colocou várias fotos lá que demonstram isso. Tem várias fotos realmente dos movimentos, porque eu sou muito visual, então eu preciso dessas fotos. E você é raleira? Ainda não. Sou harleira ainda. Mas tá quase, assim. Mas assim, eu tô tão aficionada por entender essa cultura que eu acho tão incrível, tentar explicar esses fenômenos, que eu acho que daqui a pouco eu vou estar aderindo também daqui a pouco essa você vai mandando de cultura. jaquetão, Andando de já, jaquetão. matona. É. Bacana. Isso aí, professor. Hã? Não, mas é bem isso mesmo, porque a própria estava falando, a professora Elisiane, ela desenhou o motor da Harley dela na batata da perna. Então você veja como o amor pela marca ele é tão forte Ainda mais uma tatuagem, que ele que é algo expressa tão... uma tatuagem, que é algo para a vida inteira. Né? Então, aí a gente tem que se despertar. Puxa vida, peraí, o comportamento do consumidor tem que ter a sua relevância. Ao ponto de que se uma marca é tatuada na pele e vai durar para sempre, é porque alguma coisa aí precisa ser encarada e vista não como um gasto para as empresas, mas como um investimento, uma análise, um estudo do que tem que ser feito. É a pergunta que o professor Eliseu me fez no começo. Por que é importante? Puxa, é importante porque se chegar ao ponto do consumidor tatuar a própria marca na pele, é porque realmente a gente precisa se preocupar em tornar a nossa marca mais próxima desse cliente, desse consumidor, desse público-alvo, para que ele compre, recompre ao longo do tempo e a gente tenha aí a sustentabilidade empresarial. E acima de tudo, falar bem de você nas redes sociais, né? Te defender quando alguém critique, por aí vai. Porque e aí é um grande e problema, é o que eles fazem, né? E hoje isso eu estava conversando há um tempo, né? Faz uns dias com uma representante do Procon, se eu não me engano, e ela me contava que hoje, o que acontece? O consumidor reclama muito das marcas e às vezes injustamente. Então, se antigamente as pessoas iam ao Procon reclamar de determinadas marcas e a empresa era punida, hoje o próprio consumidor já está levando punição, multa realmente financeira, porque é o que a gente chama de transgressão aí com o consumidor. E ele transgride com a empresa, ele acusa a empresa às vezes de coisas que a empresa não fez, naquela sensação de que o consumidor sempre tem razão, o consumidor é o rei, as máximas que a gente escuta, e aí realmente o Procon já começou a rever. Não, peraí, nem sempre o consumidor tem razão. Às vezes ele é muito injusto. E aí vai nas mídias sociais, vai no Reclame Aqui e torna a vida da empresa realmente um pandemônio, né? E essa é a grande preocupação. Por isso que a gente precisa muitas vezes do consumidor ao nosso lado como aliado. Porque se não for aliado e for inimigo, aí ele vai representar custos. Porque a gente observa, os dados dizem, né, ali que 9 a cada vez que uma pessoa fala mal da sua empresa, isso é espalhado para outras 9. Então a gente tem um dado aí bem preocupante, né? Uma pessoa falando mal atinge outras 9 e aí essas 9 vão começar a reproduzir para outras 9. Quando a gente observa, olha o tamanho, né, do que virou tudo isso. E aí a empresa vai caindo em descrédito no mercado. A importância é essa, todo cliente é válido, não é renegar um ou desmentir outro. Não. É importante todos e as empresas conhecer, tendem né? até a achar, não, se esse cliente não quiser, tem quem quer. Mas na verdade não é bem assim, a gente tem que manter o relacionamento lucrativo com esse cliente. E aí como que a gente vai fazer isso? Fica aí a dica para vocês depois adquirirem o livro que vai sair até o final do ano aí da Editora Intersaberes.
Marketing de sensações. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Porque essa nova ferramenta para incentivar as vendas, que tem a ver com consumo, com comportamento. Fala um pouquinho pra gente sobre isso. Nossa, essa é uma área incrível, incrível e recentíssima. Recentíssima, tanto que até eu estou atrás de um livro de marketing de sensações e no Brasil não tem. Nenhuma livraria do Brasil, só tem nos Estados Unidos, que é um livro da Hare Krishna, né? É uma autora que vai falar sobre o Customer Sense, que é uma área de sensações. O que são as sensações? Vocês observem comigo. Cheiro de pão quentinho. Aquele cheiro de bolinho de chuva. O que aquilo te lembra? Aquele cheiro de chuva de terra molhada, muitas vezes remete à infância, não é? Aquela música que você escuta de repente na rádio, você... Puxa, eu lembro da época que eu era jovem, que eu tava lá na balada, né? Que eu tava lá nos bailes. Sempre tenho aquela lembrança com a namoradinha, né? Já escutei várias vezes meu pai falando, nossa, isso me lembra a época da namoradinha. Outras sensações, Amy Martin, você tá andando num shopping, quem conhece, né? Quem teve a oportunidade de conhecer Amy Martin, aquele cheiro que Amy Martin te traz, né? É realmente ligada à memória olfativa. Então aí a gente está entrando numa área muito nova, muito recente, que vai explicar que tanto os 5 sentidos, né, o tato, olfato, visão, audição e o paladar, eles são responsáveis por mexerem com a memória olfativa do consumidor. E as empresas começaram a ganhar dinheiro com isso, né? E realmente a Amy Martin é um exemplo, ela vai espirrar, borrifar em sua loja, colocar lá os emissores de aromas, que é para o cliente entrar e sempre lembrar. Então, às vezes, o cliente está na casa dele, ele vem aquela memória olfativa Amy Martin e quer correr para a loja para comprar. Tá? E as vendas, elas aumentam significativamente. Não só, eu falei de Amy Martin, mas N empresas, acho que a Zara também é assim, você falou. Zara, que a Zara, no mundo inteiro é o mesmo o cheiro da Copenhague, você vai entrar lá, vai achar que é do chocolate da Copenhague, não é. É uma essência que eles espirram na loja todos os dias, a todo momento, para que o consumidor associe esse cheiro com a marca e aí sempre queira lembrar do chocolate lá e comprar. Então até vou dar uma sugestão depois, quem sabe o professor Eliseu traz. A gente tem um especialista hoje no mercado, inclusive, né, tá perto da gente. O professor Eliseu depois, quem sabe, traz para vocês, pra gente falar mais aí sobre o marketing de sensações. O nome dele é Edson Lima. Deixa aberto o convite já. Deixa já aberto o convite aí, o Edson Lima que está assistindo a gente, também bem provavelmente está assistindo a gente. Então aí fica o convite para participar também, para que vocês possam conhecer mais, porque o Edson lida aí, né, no dia a dia com essas questões de realmente de quanto que isso afeta a venda das empresas. Mas eu garanto para vocês que é algo assim espetacular. E é um novo caminho, é trabalhar com experiência de consumo. A gente não vende mais produto e serviço, tá? Eu brigo muito com meus alunos quando eles falam para mim, o que a gente faz para vender um produto? E daí eles falam, vão me explicar como que eles fariam. Esse produto, professora, tem essa xícara, né? Tem qualidade, olha que qualidade, é porcelana, não sei o quê. Qualidade, todo mundo tem. Qualidade não é diferencial de produto. O que é diferencial hoje? São as experiências que enriquecem o produto. Exemplo, em Curitiba a gente tem uma rede que está crescendo e expandindo, chegou já em outros lugares do país, que é o Madeiro. O Madeiro, ele não vende um hambúrguer apenas. Apesar de ser um produto de qualidade ímpar, né, é um dos melhores, eles se auto-intitulam como The Best Burger of the World, que é o quê? É o melhor hambúrguer do mundo, realmente é muito incrível, mas a experiência que você vive no restaurante é algo fora do comum. Né, o cheiro, a aura que aquilo tem, é tudo em madeira, aquela sensação de que você é rico e fino lá dentro. Então isso é uma experiência de que eu não estou lá indo comer apenas, eu estou indo vivenciar um bom momento com a minha família. E é por isso, tem um restaurante, o Undersea, se eu não me engano, fica embaixo da água, é um restaurante, até esqueci em que região que ele fica no mundo, mas é um restaurante embaixo da água. Prato, quem foi lá nem lembra o que comeu, mas a vista embaixo do mar, a experiência daquilo é inesquecível. Né? Lojas no mundo, como a Abercrombie, por exemplo, você vai na Aber, o que tem lá de roupa? Nem cabe em pessoas normais, né? Eu, por exemplo, nem consigo entrar numa roupa daquela. Pare com isso. É roupa de modelo, né? Mas é aquela sensação de música tocando, eles fazem a roupa para aquele determinado tipo de cliente, que é aquele cliente de balada, né, que gosta, o jovem que vai para balada, que é magrinho, que atende esse estereótipo. Então na loja deles vai tocar música de balada, porque eles querem associar essa sua marca com essa determinada sensação, essa determinada experiência. Então hoje a gente observa muito esse movimento, professor Eliseu. Fernando, muito obrigado pela sua participação e fica já o convite, né, para vir aqui mais vezes. Você fez nossa grande abertura hoje.
mas está aberto o convite para falar de N temas, né? Muito obrigado de coração sua presença. Eu que tenho que agradecer, espero que vocês tenham gostado. Infelizmente passou muito rápido, na hora que a gente começa a contar, o tempo já se acaba. Mas com certeza não faltarão oportunidades para a gente discutir com detalhes e com riqueza de detalhes, que hoje a gente falou de modo geral aí, mas o comportamento ele é muito amplo. Então a gente se vê numa próxima. Vamos criar programas temáticos, né? Mas, edição, processo de compra, edição, papéis do decisor. Exatamente, temos muito que conversar. Muito obrigada, com certeza. professora Obrigado, Eliseu. professora Mariana. Eu vou deixar vocês agora com a mensagem do livro da vida do Antônio Ribeiro. Quem me deu esse livro foi o Vili Schumann, meu amigo e meu diretor. Para sempre acabar os programas com uma frasezinha para os nossos telespectadores. E a de hoje é: vive melhor quem ousadamente vive, que é do Johann Goethe, 82 anos. É uma questão bem importante. Esse programa nasceu para levar a informação de gestão para todo o Brasil, para a comunidade e bater esse papo. E trazer aqui pessoas de referência de mercado e empresários. Bacana? Então você é muito bem-vindo aqui todas as quintas. Uma coisa importante, você gostou da vinheta de abertura? Essa vinheta de abertura, essa música, trilha sonora, é de uma banda chamada Milk and Blues. É uma banda curitibana, que a professora Mariana, inclusive, que me fez conhecê-la, essa banda que eu não conhecia. O nome da música é Just a Dream. E ela foi gentilmente cedida ao nosso programa para ser essa vinheta de abertura. Então, vocês ficam agora com Milk and Blues e eu volto semana que vem. Um abraço a todos.